boa noite com Jesus. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer hoje, amanhã e sempre. Estamos aqui no nosso Nesca, né? Nosso União Espírita. Vou mostrar a vocês um pouco no nosso Nesca. Tá aqui a entrada, né? A melodia da música, a lua querendo ali abençoar. Fábio, boa noite com Jesus, seja bem-vinda. Vou mostrar um pouquinho o nosso Nesca, a nossa reunião pública, né? Daqui a pouco começa, 7h30. Rosale, bom dia, boa noite com Jesus, seja bem-vinda. Tá aí uma mensagem, né? Que a gente tá aqui é no nosso Nesca, tá vendo? Tá em construção aqui, tem essa árvore aqui belíssima, certo? Aqui é um pouquinho do nosso Nesca, para que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer. Ali está o salão, certo? Aqui essa planta linda. Ali o salão que vai ser para as palestras, né? Entendeu? Então agradecer a Deus, né? Por mais uma noite. Aqui estão as atividades do nosso Nesca, ó. Tá vendo? De terça-feira, na quarta. Silvana Lima, boa noite com Jesus. Seja bem-vinda, minha irmã. Aí tá os protocolos. Boa noite a todos. Que o bom Mestre Jesus permaneça sempre entre nós, hoje e sempre. Que Ele nos conduza sempre os nossos pensamentos, os nossos atos, para que nós possamos cada vez mais termos a certeza em nossa caminhada. Que o nosso objetivo maior seja sempre o bem. O pensar no outro, né? Em progredirmos, para que nós sejamos sempre instrumentos nas mãos do Mestre Jesus, instrumento do bem, instrumento do seu amor, reflexão, né? Que nós possamos, a partir do momento que a gente deseja que nós sejamos a ação desse bem, sejamos sempre agraciados do seu poder, da sua intenção no bem e em levarmos o seu amor cada vez mais. Que o Mestre Jesus se faça presente além das nossas mentes e da nossa ação, também presente nos lares de quem precisa. E se faça presente também na espiritualidade amiga, né? Cada vez mais, encaminhando a coragem, a proteção e o seu amor, cada vez mais. Vamos iniciar o nosso Evangelho no domingo de hoje, depois de termos o nosso ciclo de oração, agraciado de bênção e de proteção, né? Vamos procurar refletir, procurar beber de bálsamo, que
que nos é ofertado cada vez mais, cada vez que pensamos e que oramos e que estamos em comunhão com o nosso Mestre Jesus. Vamos fazer uma prece para que cada vez mais sintamos a energia, né, que predomina no nosso união, que predomina cada vez que nos reunimos, que oramos e que estamos mentalizando, né, que estamos entrando em comunhão com os céus. Que o Mestre Jesus cada vez mais se faça presente, nos fortalecendo hoje e sempre. A oração que Ele nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque grande é o teu reino e a tua glória para todos sempre. Uma grande alegria estar com todos aqui. Graças a Deus. Neste livrinho que nós estamos usando, Caminho, Verdade e Vida, escrito por Francisco Cândido Xavier, inspirado pelo Espírito de Emmanuel. O item 22 ficou como exórdio hoje e tem como título: Que buscais? Ele ia perguntar. E tem um pequeno trechinho que vem de João. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? João, item 1 e 38 é o versículo. A vida em si é conjunto divino de experiência. É a primeira fala dele, que a vida é um conjunto divino. Então, graças a Deus, estamos aqui, né? Muitos com 10, 11 anos, 15, né? Muitos com 50. Eu estou com 63, que maravilha, né? Eu olho assim para trás, meu Deus, passou 63. Tão rápido. Aí diz assim, ó, que como a vida é esse conjunto de experiência divina, né? Graças a Deus, nós que estamos aqui, você que está também aí, esse divino, a gente pode dizer com certeza, ele é divino. Divino porque a gente consegue encontrar em várias dificuldades que a gente viveu, que a gente vive e que a gente escuta, né, de outros que vêm até nós pedindo socorro. Muitas vezes não é nem pedido de socorro, mas você vê através dos olhos pelo que ele está dizendo, que ele está pedindo socorro a você, né? Não é por nada, ele não está lhe pedindo uma moeda, ele não pede uma ajuda, ele não pede para que você ore não, mas ele pede que você escute. Muitas vezes é para você ouvir, né? Então o divino está aí nessas experiências. Vamos mentalizar isso, vamos procurar entender, né, que o divino do Mestre, que o divino das experiências está aí, a partir do momento que eu compreendo e que eu consigo, né, através de uma prece, de um pensamento amigo, auxiliar alguém. E diz também: cada experiência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Então vejamos lá, toda experiência que nós vivamos isoladamente não é eu e a experiência não. Isoladamente é a questão de nós termos aquela experiência, né? Pensarmos, refletirmos naquela experiência que nós vivemos, que nós passamos. É
e oferece a nós, seres humanos, né? Ele diz, oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Então, tenhamos a questão viva em nossas mentes, né? Que a vida é um conjunto divino de várias experiências e que cada experiência, cada existência isoladamente nos traz, né? A condição e oferece a nós, como homem, proveito de novos conhecimentos. Eu acho que eu já vivi isso, acho que eu já passei por isso. Mas é como a lição do Evangelho. Toda vez que abrimos aquela página, tem uma novidade. Toda vez eu já li, há algum tempo, vivia, isso já faz muito tempo, acho que 40 a 50 anos. 40 anos, 50 não, acho que 40 anos. Aí eu recebi uma mensagem de uma casa espírita, uma mensagem de oração, né, que eu estava precisando de uma condução. Aí ela disse, leia o capítulo 10º. Aí eu comecei a ler. E eu lia 2, 3 vezes no dia. Todo dia tinha uma coisa nova. Aí quando eu abro agora, tem uma coisa nova lá. No capítulo 10º. Tem uma experiência, tem uma palavra que há 40 anos eu não entendia e agora eu estou compreendendo um pouquinho melhor. Então é isso que ele diz, né? É uma experiência isolada que a gente tem e que nos é oferecida, e compreendamos isso, né? E ele diz, tire proveito desses novos conhecimentos, tire algo de bom, algo de orientação, né? Que nem sempre a gente precisa compreender que tudo tem que ser bom. A partir do momento que a gente começa a refletir e a estudar o Evangelho, a gente vê que as experiências dificultosas, os problemas e as questões que vêm também, e é mais proveitoso, né? É mais agraciado para que você amadureça, para que você se enriqueça, do que coisas só boas, né? Então a gente não pede só coisa boa, a gente pede orientação, proteção e condição de compreensão daquilo que nos chega. A aquisição de valores religiosos, no entanto, é a mais importante de todas, em virtude de construir o movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Pronto, fechou, né? Eu preciso saber que a vida é um conjunto divino, então eu não posso perder tempo, eu não posso buscar vícios, né? Como a gente viu até no domingo, outro que eu estava falando, um dia eu tive uma experiência de uma alimentação ser tão gostosa que eu comi, passei mal. Meu Deus, eu não posso fazer isso. Se eu tenho uma vida divina, se eu tenho experiências divinas, eu não posso exagerar, né? Eu não posso me deixar envolver com coisas que vão me debilitar ou que vão me fazer passar mal, que eu vou perder lá na frente, ou enquanto eu estiver passando mal, ver quanto tempo eu perdi, né? Ver quanta coisa boa eu deixei. Então eu temos que nos cuidar, né? E ele coloca que é a experiência isolada. E vem essa questão, mais importante de todas é a questão em virtude de constituir o movimento de iluminação divina para a alma até Deus. Então, todos os valores religiosos, e é como o irmão Luiz estava falando, religião, eu sou uma religião, não é a religião que vem para mim, não, é eu ser a religião, né? Eu ser o cristão, eu dar o exemplo, eu procurar viver como cristão, é a religião. Então é a iluminação definitiva da alma para Deus. Após esse item tem o segundo parágrafo que ele diz: os homens, contudo, estendem-se a esse departamento, estendem-se a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos, no jogo inferior dos interesses egoísticos. Então não vamos fazer mais isso, não é? A partir do momento que a gente sabe que é um momento divino, que nós somos criaturas, que a religião que está em nós, né, que é a questão de ser cristão,
está em nós e nós precisamos aproveitá-lo. Não devemos nos ater e nos estar presos a questões pequenas, né? Dificuldades e outras questões. A gente deve sempre buscar ultrapassar através do ensinamento e da experiência. Então entendamos que se nós ficarmos nesse jogo egoístico, porque eu quero para mim o melhor, eu quero para minha família isso aqui, eu quero para minha, né? Só egoisticamente, então a gente deve pensar de forma ampla, de forma total, né? De forma que como a doença que nos veio, né? A gente agora pensa na comunidade. Porque até egoisticamente a gente pensa. Porque se a gente precisa estar vacinado e o outro também, para que essa doença seja barrada, né? E é a questão também de você desejar que em todos os locais as pessoas estejam não só vacinadas, mas que estejam protegidas, que possam se proteger, que possam receber isso como uma necessidade a você se cuidar, a você cuidar do outro, a você prestar mais atenção nas questões, né? Por quê? Porque é uma coisinha pequena, invisível, e derruba, perturba. Então vamos deixar os nossos interesses egoísticos de lado, né? Cada vez mais. Vamos lutar por isso. E não estarmos no divino só pensando, né, naquele departamento de que tudo para tal pessoa, tudo para mim, tudo para minha família, tudo para... Isso vai nos tornar viciados, né? Em sentimentos viciados. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Vamos até a igreja, porque lá na igreja a gente vai conseguir se libertar, porque na igreja a gente vai conseguir a salvação, porque na igreja a gente vai conseguir. E aonde eu estou, e no meu trabalho, no meu caminho, e no meu trajetório. Quer dizer que eu só vou lá no templo, ou então só em determinado local que eu vou viver, né? O divino, o cristão, eu vou procurar ser melhor. Não, eu tenho que ser isso em todos os locais onde que eu esteja. Então ele coloca que os templos de pedras estão cheios de promessas injustificáveis, porque não se justifica que você num templo esteja querendo o bem, querendo o belo, tratando bem, ô filha, ô amada, ô meu bem, ô minha irmã, e lá fora, mas menino, né? Aí a gente começa a pensar, vamos para isso não, vamos para outra coisa. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e de preferências. Então, alguns, né, como nós, às vezes pensamos que só a providência divina está para que eu possa trocar, né? Senhor, me ajuda para que eu possa ajudar fulano. Senhor, me socorre para que eu possa ajudar não sei o quê, para que eu possa doar não sei o quê, né? Não está. Esse suborno não existe, né? Então, o ser divino, a cristandade, e ser viver essa situação de bondade, de esclarecimento, de progresso, de crescimento, não está retido, não está somente e não é subornável, não se suborna, né? Não se troca, não é um jogo de troca. Suborno que ele fala não é esse jogo de troca. E nem é eivado de privilégio e de preferência. Só o pastor, só a comissão, né, que está lá no púlpito ou está orientando é quem pode receber as bênçãos. Os menores, aquele que está cheio da grandeza, não pode receber não, porque ele é menor. Não é dessa forma. Não está... A questão divina, né,
Nós não podemos acreditar só nisso, que está só para alguns. Continuando. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Que problemas são os mesquinhos? A gente vê nos hospitais, como a gente escuta muito, fulano está com um câncer, fulano está com um problema no coração, e está ali dando um testemunho, muitas vezes num sofrimento fora do comum. Tem um filme ou uma passagem que lembra a gente assim. Uma criança com 10 anos, a médica disse assim: dê uma nota para sua dor. Ela disse 9. Aí ela disse assim: você é muito forte, porque a dor que você está sentindo é para lá de 10. Mas ela pensava assim: eu estou sentindo, mas eu estou suportando, né? Ela tinha 10 anos e ela pensava assim: eu estou suportando. Se vier uma maior é que eu vou dar 10. Então é essa a questão. Existem dores muito maiores do que às vezes aquela que a gente está passando, que a gente está vivenciando, que a gente está sabendo. Mas então não sejamos mesquinhos, né? Achando que a minha dor, a minha falta de o pé doendo, o machucado, a falta de condição de ir a determinado local é mesquinho se a gente pensar que aquilo ali é maior do que qualquer outra coisa, porque sempre a gente tem conhecimento. Deus sempre nos dá um exemplo, né, uma experiência de que algo maior existe do que aquela sua dor, do que aquela sua experiência inferior, ou então assim, você acha que é insuportável. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Aí, a cruz do Calvário é um símbolo vivo. Então tenhamos na cruz, né? Porque o maior sofrimento passado ali pelo nosso Mestre Jesus, e o que foi que ele falou, né? Lá no solão quente, com sede e sofrendo: Senhor, tem piedade, tem misericórdia deles, né? É como se nós estivéssemos no braço do Cristo e o Cristo lá, preso, sem poder nos abraçar. Mas mesmo assim, ele pensava em nós. Ele pensa e deixou o ensinamento para que a gente seja acariciado, abraçado com as suas mensagens, com a sua orientação, né? E segue essa questão séria. Quem deseja a liberdade precisa obedecer os desígnios supremos. E sem que nós compreendamos que Jesus, no nosso campo íntimo, associado ao ato de cada dia, né? Não seja, porque eu quero ser cristão, eu desejo, eu estou lutando. Então vamos a cada ato, cada dia, né? Que ele diz, ó, a compreensão de todo do Mestre Jesus e dos seus ensinamentos, do seu campo íntimo, associada a ato de cada dia. Por que cada dia? Porque a gente tem o dia inteiro, né? A gente tem horas inteiras, a gente tem minutos, então a cada questão dessa, a cada minuto, a cada tempo, a gente vai associando e compreendendo e buscando melhorar. E se não for por isso, ele diz, né, a alma será sempre prisioneira de inferiores preocupações. Então, sempre que a gente esteja preso, né, às vezes a gente vai dormir e diz, poxa vida, não resolvi isso. E se nós
nos prendermos a esse pensamento, a gente vai ficar colocando isso e crescendo como uma bola de neve, né? O problema é a preocupação pode ser pequena, mas a gente pensando, enchendo ela, né, de energia, que nós temos discernimento na lição, nas orientações, na obra e nas ações divinas, com o Mestre e com os nossos protetores. Nós encontraremos a solução. Eu vou dormir. Está aqui, Deus, me ajuda. Está aqui, Jesus. Eu não consegui até agora resolver, nem compreender. Me auxilia, né? Me dá uma boa noite de sono para quando eu acordar tenha um desprendimento, tenha uma oração, tenha uma solução, tenha algo que me faça aquietar. E ele finaliza na última estrofe, né? Na última sessão, ele diz aqui: ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com muito interesse aos que entram: que buscais? Então vamos nos perguntar, né? O que estamos buscando? Estamos buscando o Cristo? Estamos buscando o ensinamento divino? Ou estamos presos às nossas preocupações ínfimas, inferiores, egoísticas e preocupados conosco mesmo, né? A partir do momento que a gente sai de si e busca auxiliar, a gente recebe e a gente vê que a gente é tão agraciado, que nós somos tão envolvidos com o bem, que as coisas outras vão se resolvendo. Hoje mesmo, quando eu saí daqui da campanha, o irmão me disse: você volta cedo. Aí eu fiquei com aquele na mente: meu Deus, eu tinha tanta outra coisa, mas aí consegui ir organizando, e ontem também. Aí aconteceu uma coisa ou outra, e aí chegou solução que eu nem esperava. Chegou. Eu disse: ai meu Deus, que bom, graças a Deus, ontem e hoje, e consegui chegar aqui. Não no tempo que eu queria, mas num tempo que eu pude, assim, receber a energia que eu precisava, graças a Deus. Então, faltam alguns minutos, mas minha garganta não está bem, eu estou muito gripada, tive febre anteontem e ontem, e acho que essa noite também, por causa da gripe e a garganta inflamada. Aí vou pedir licença a vocês para encerrar um pouquinho antes, tá? E que a paz do Mestre Jesus e que a minha intenção possa ser unida à de vocês, né? Para que a gente sinta cada vez mais a condição de saber o que vamos buscar, como vamos buscar e como vamos receber também, né? Não é só buscar, que a gente possa também receber. Buscar porque é a lição de hoje, do nosso exame. Que o Mestre Jesus esteja sempre conosco, orientando os nossos protetores e iluminando-os junto com os protetores e orientadores dessa casa de oração e trabalho, que nos traga cada vez mais ações, trabalho, orientação e proteção. Eu vou fazer a prece inicial e nosso irmão Wilton irá conduzir o nosso evangelho hoje, que é capítulo 3, e o item será o item 8. Que nós sejamos cada vez mais protegidos, agraciados, e sejamos gratos a Deus por tudo, pelo bem e pela orientação, e pelas coisas que nos faz pensar, que nos faz sacudir, que nos faz refletir, porque o que nós temos é graças, e o que nós temos são bênçãos que nos faz refletir, bênçãos que nos
envolve com o amor de Deus. Que esse amor de Deus divino, que essa proteção, que essa tranquilidade, que esse bem que nós sentimos agora, ele possa ser expandido a todos os necessitados, agora e sempre. Que nossos protetores estejam sempre fortalecidos. Que todos os nossos trabalhos e nossas ações, dentro e fora do nosso união, possa ser agraciado com as tuas bênçãos, Jesus, com a bênção dos mentores espirituais dessa casa de oração e trabalho. E ofereço a oração que tu nos ensinasse, que nos fortaleça, que ela seja a nossa rocha divina, que ela seja a nossa proteção cada vez mais, de todos os dias de nossa existência. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Porque grande é o teu reino e a tua glória para todo sempre. Pra cá. Boa noite, meu Jesus. Que a paz de Deus esteja entre nós, nos envolva hoje, amanhã e sempre, né? Graças a Deus, mais um dia, né? Hoje foi um dia de... A gente estava falando com Vânia lá fora, né? A oportunidade de nós acordar cedo. Hoje a gente se acordou de 4h30 da manhã para a gente fazer as nossas atividades. E aí a gente, quando chega essa hora, a matéria já quer só cama, né, Cosminha e Cleide? Então, não é mais essa gratidão, a gente tem que trabalhar mesmo, pelo menos a gente trabalha em prol da gente, né? E hoje temos o capítulo, né, do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 3, a muitas moradas na casa do nosso Pai, e ele fala aqui, né, a instrução dos espíritos, mundos inferiores e mundos superiores. Os mundos inferiores, todos nós já conhecemos, né? Estamos no mundo inferior, a gente já conhece muitas caracteres. Os mundos superiores, a gente só ouviu falar, né? Porque se nós estamos aqui, nós não alcançamos ainda essa plenitude desse mundo superior. Então, vamos lá para o estudo de hoje, né? Do item 8, como a nossa irmã falava, e ele diz: a qualificação de mundos inferiores e mundos superiores nada tem de absoluta. É antes muito relativa. Por que ele diz que é relativa? Porque não existe em nosso planeta Terra, hoje mesmo nós estamos em transição. Nós nem estamos no mundo de prova e expiação e nem de regeneração. Estamos no limite dele. Estamos saindo, que a gente pode durar aí 500 anos, 1000 anos, depende da condição dos seres humanos, mas a gente não sabe que ele termina, não é uma linha. Aqui termina a de inferior, aqui começa a superior. A bondade de Deus, a sabedoria dele é tão grande, porque ele não permite que o homem saiba disso, qual é o dia que vai acontecer. Mas o percurso que os homens vão se iluminando, se refazendo, a reencarnação que traz essa burilação. Hoje também foi uma coisa interessante que os 8 enxovais, né, queria agradecer muito a campanha do enxoval, né, os irmãos que deram, as irmãs, e dos 8 enxoval que apareceu mais 9 enxovais, né, que apareceram, os 9 enxovais só de homem, só de menino, porque vinha mais menino. Então alguma coisa tem por aí, né? Alguma coisa a gente tem que entender o que é que está acontecendo. Então é importante a gente saber que a gente, como a nossa encarnação, a gente não sabe quando a gente inicia na programação espiritual a concepção da nossa vinda à Terra. Nós não sabemos quando a gente sai, a gente bota lá 7 anos,
de 14 anos, que a gente está saindo de uma transição. Mas não há uma idade certa, porque a gente vê muitas crianças aí que com 12, 14 anos já estão na infantilidade. Já tem criança, a gente vê que busca aí a maturidade do espírito. Aí diz assim, tal mundo é inferior ou superior, com referência aos que eles estão acima ou abaixo da escala progressiva. E essa escala progressiva, nós devemos buscar que livro? Quem sabe aí? O Livro dos Espíritos. Porque ele tem, iniciando lá a escala espírita, que vai nos dizer espírito da terceira ordem, da segunda ordem, da primeira ordem. Aí eu fui buscar aqui para a gente estudar, né, entender. Escala espírita, né? Classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão de despojar-se. Olha para aí. A gente observa uma pessoa quando ela é boa, quando ela tem o que? Caráter, bondade, né? Mas a gente parece que vive numa balança. A gente pratica o bem, daqui a pouco a gente dá um de bipolar que pratica o mal, né? Eu fico analisando, eu mesmo particularmente, fico me corrigindo muito. Eu posso estar um momento de paz, mas qualquer momento eu posso entrar em quadro de desequilíbrio emocional, de falar, de se estressar, né? E aí a gente vê que ainda temos o que? Resíduo ainda lá dentro. Mas que a gente estude, trabalhe, ore, tudinho. Mas no momento que nós somos testados, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, a gente se perde. E ali, um minuto só, é rápido. A gente perdeu muitas vezes um trabalho de um dia, de uma semana, que a gente estava em paz. Eu estava tão em paz, tão feliz. O que foi que aconteceu, né? Então vejamos essa. Aí ele diz assim: esta classificação, aliás, nada tem de absoluta, apenas no seu conjunto de categoria apresenta o caráter definido, que aí ele vai começar a colocar os caracteres de cada espírito no seu degrau. De um degrau ao outro, transição insensível, e nos limites extremos, os matizes se apagam, como os reis da natureza, como as cores do arco-íris. Olha aí. A gente fica, mais que a gente olhe o arco-íris, vocês conseguem definir que cor é aquela? Né? Porque se junta de uma maneira, não, é azul, verde, tal. Mas ela se une, que você não sabe, que cor é essa aqui? Ah, é rosa misturado com amarelo, branco. Não se define. As pessoas podem dizer assim, ó, a cor do arco-íris é 7 cores, 6 cores. Porque você visualiza mais aquela cor que está mais vibrante. Mas eles se unem, quando se unem, não dá para a gente distinguir quem é quem, né? Aí vê também como os diferentes períodos da vida do homem pode, pois, formar-se maior ou menor número de classes. Como hoje, a gente na nossa lei humana, né, científica, a gente tem a escala de 7, 14, 21 anos, né? Que antigamente tinha essa escala, hoje não pode mais. Porque o espírito, eu conversava com algumas crianças hoje, no casamento que a gente foi chamado a conversar um pouco, e aí eu convidei as crianças para conversar um pouco tudo lá. Cada criança tinha um comportamento, de uma inteligência, tinha uma que conversava, então veja, e todas elas tinham qualidade, mas uma quer brincar, outra quer aquilo, outro dizia as respostas que a gente falava. Então, essas crianças, a gente não pode dizer que ela está mais na infância. Uma criança de 5 anos com uma capacidade intelectual de 10, de 12 anos. Então, essa escala que hoje a gente fala, não pode mais, porque o espírito já deu o quê? Um avanço moral e intelectual. E aí ele coloca aqui, dizendo assim, outra coisa. Terceira ordem. Espíritos imperfeitos, caracteres gerais. Qual é o caractere dos espíritos perfeitos? Nós estamos falando do quê? Do mundos inferiores e os mundos superiores. Para que nós possamos saber que mundo estamos habitando, quem são os habitantes da Terra? Quem são? Somos nós. Então, esse mundo vai ser de acordo com essas caracteres aqui. Terceira ordem, predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Não.
estamos inferiores. É uma diferença. Nós não somos inferiores, estamos inferiores. Somos Espírito Filho de Deus. E se nós somos Espírito Filho de Deus, Deus nos criou como? Com qualidades morais, virtudes. Então nós não podemos dizer que somos imperfeitos. Estamos imperfeitos. Porque quando nós começarmos a buscar, a galgar essas escalas, sairemos de quê? Da imperfeição para buscar o quê? A plenitude de Espírito perfeito. Estamos. Agora, quando nós chegarmos em Espírito puros, seremos Espírito puros. Não tem como voltar mais. É só ascensão. Então, o que é a luz e o que é a escuridão? A escuridão existe? Não. Aí a turma diz que é a ausência do quê? Da luz. E é a verdade, porque o que existe é eterno. Nossa inferioridade, ela é passageira, né? Então vamos lá. Então veja que no terceira ordem tem tudo isso, né? Aí ele diz assim, olha, tem a intuição de Deus, mas não compreende. Nem todos são essencialmente mal. Em alguns há mais leviandade, em reflexões há malícia do que verdadeira maldade. Muitas vezes praticamos os mal por nossa ignorância, por falta do bem, né? E isso é o espírito da terceira ordem. Não sei se você se escala, que são espíritos evoluídos já, né? Eu me escalo nessa aqui direto, né? Aí ele vai colocar, veja que ele coloca essa terceira ordem, mas ele não diz que você é aquilo. Aí ele diz, na pergunta 102, 10ª classe, espíritos impuros são inclinados ao mal e fazem o objetivo das suas preocupações. Aí continua, 9ª classe, espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, irrefletivos e zombeteiros. Veja que cada um, quando você vê, em 89, que eu fui a primeira vez que eu entrei, existia uma lista nas casas espíritas, lá no BGMZ, que você dizia, você escuta som, zumbido? Sim. Você escuta vozes? Sim. Você vê vulto? Sim. Você pronto, está obsediado. A característica da pessoa ser obsediado era que você tinha aquilo. São caracteres. Eu fiz um exame agora, né, não sei o que, do sono, que chega a apneia, né, do sono, que o médico tinha de 1 até 30, o meu deu 22. Ele disse que o normal é 10. Viu o grau que eu já estou, né? E eu fazia, não, estou sentindo isso, tá. Então, por quê? A minha esposa viu que eu estava roncando muito, essas coisas tudo. A escala que ele fez, né? Mas tinha pergunta que ele fez, ó, eu fico no meio termo aí. Aí minha filha estava no meu lado e falou assim, pai, a gente não pode ficar no meio termo. Ou tem leve, ou média, ou alta. Não pode nem ser média e alta, não. Entendeu? Então são caracteres, né? Aí ele diz, deixa eu ver aqui, aí a 8ª classe, espíritos pseudo-sábios. Esse, minha gente, são perigosos demais. São inteligentes, que levam a gente. Dispõe de conhecimento bastante amplos, porém crê saber mais do que realmente sabe, tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, e linguagem deles aparenta um cunho de serenidade, né? Aí vem esses espíritos que a gente vai galgar, que esse mundo inferior e o mundo superior vai começar quando esses espíritos habitarem a terra, né? Segunda ordem, bons espíritos, né? Pergunta 107, caracteres gerais, predominância do espírito sobre a matéria. Vocês viram a diferença aí? Qual é a terceira ordem? Tem como? A matéria predomina sobre o espírito. Esse corpo domina meu espírito. Droga, tudo, materialismo, tudinho. Não consigo respirar o espírito. O espírito não consegue aurir a sua força, as suas qualidades. Por quê? A matéria totalmente abraça ele, fecha. Aqui já é o contrário. Predominância do espírito sobre o que? A matéria. Eu domino. Eu, o espírito, domino o meu corpo. Domino o meu desejo, os meus vícios. Então, muitos espíritos reencarnados, estão reencarnados à Terra, já domina isso. Seu orgulho, seu egoísmo, sua vaidade.
Então, esse ser já começa a essa plenitude de mundo de regeneração. No mundo de regeneração, esse mundo aqui a gente tem o quê? Expiações e provas, né? No mundo de regeneração, nós não temos expiação. Olha que coisa boa. A gente só tem provas. Expiar algo do passado não temos. É um degrau muito grande. E estamos indo percorrer isso aí, viu? Quinta classe, espírito benevolentes, né? A bondade neles é a qualidade dominante. A praze presta serviço aos homens e protege-os. Olha para aí, são que os voluntários, as pessoas que têm a vontade de ajudar, de amar, de amparar, de socorrer, de escutar, de abraçar, de fazer algum carinho, algum afeto às pessoas, sem cobrar o quê? Que ele seja da sua religião, que ele faça parte da sua comunhão, de qualquer coisa, ele doa. Nosso irmão Luiz tem uma terapia, né, do nosso irmão Logarete, que diz bondade. A bondade é a propriedade do que é bom, não é isso? A pessoa tem propriedade, vai para aí. A pessoa, ele espargia a bondade. Então aquela pessoa já adquiriu o quê? Essa benevolência. As pessoas que se doam, esquecem de si para doar seus irmãos. Pergunta 109. Quarta classe, espíritos sábios, distingue-se pela amplitude de seus conhecimentos, procura-se menos com as questões morais do que com as naturezas científicas, para que as tenham maior aptidão. Terceira classe, espíritos de sabedoria, as qualidades morais de ordem mais elevadas são as características. Aí vem esse que um dia eu e vocês vamos alcançar, espíritos puros. Só tem duas classificações aqui. Classificação geral: nenhuma influência da matéria. Quando é que a gente vai conseguir isso? Não deixar que nada da matéria influencie o espírito. Para começar, ele já não tem matéria. Ele é simplesmente a essência do espírito, né? Com relação aos espíritos de outras ordens, né? Primeira classe única, não tem mais classe. Os espíritos que compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Quer dizer, eu e você já estamos chegando na terceira classificação dos mundos de regeneração. Já alcançamos a chegada. O mundo de regeneração já chegou, né? Agora, essa transição chegou, mas a gente não sabe quando é que vai terminar o de prova e expiação. Passando pela classe primeira, qual foi? Mundo primitivo. Estamos em transição para sair desse mundo de expiação e prova, iniciando. Interessante, eu estava fazendo estudo pela manhã, né? E eu falei, meu Deus do céu, quer dizer que Moisés foi o mundo primitivo, Jesus, o mundo de prova e expiação, e o Espiritismo, a doutrina do Espírito Consolador, veio trazer o quê? A regeneração. Veja que coisa bonita, né? Aí quer dizer que quando chegar na transição, que a gente teve uma transição do mundo instintivo, né, do mundo primitivo, para o mundo de regeneração, que é mudança. A mudança não é do dia para a noite, apagar uma luz e acender. É como a noite e o dia, né? A gente nem sabe quando começa mesmo e nem sabe quando termina. Eita, já amanheceu, eita, já anoiteceu. Ela vai chegando bem lento, né? E aí a gente saiu. Quando a gente sair desse mundo de regeneração para o mundo ditoso e depois para o mundo feliz, veja que coisa bonita, né? Então isso é uma esperança que Jesus nos coloca. Saindo desse degrau aqui, vamos voltar para o Evangelho, né? Para a gente entender, tomada a terra por termo de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior. Por que o mundo inferior? Qual é a classe que a gente está aqui agora? Terceira classe. Parabéns aí, Eleonora, né? Você estudou, né? Então vamos lá. Supondo os seus habitantes, somos nós, na condição de raça selvagem ou das nossas nações bárbaras, que ainda entre nós se encontram, resto dos estados primitivos do nosso planeta. Meu Deus, quando eu saio do meu equilíbrio
do meu eixo de paz, da minha tranquilidade, o que é que vem à tona? O instinto ainda daquele homem do passado, daquele animal, daquele ser bruto, né? E a gente, mas é uma coisa que é o instinto nosso. E esse instinto, ele não é que você vai querer, mas que você faça terapia tudinho, é só reencarnação. Eu aprendi uma coisa interessante, que a gente pode ler, estudar tudinho, mas só vamos chegar no degrau evolutivo quando a gente reencarnar várias vezes. Porque numa encarnação nós não conseguimos. Mas que a gente se esforce, faça tudo, mas a gente não consegue. É muito degrau, gente. É muita coisa para aprender. São milhões de encarnações. Não é brincadeira, não. Agora, quando a gente perde uma, a gente se atrasa. E aí a gente fica no meio do caminho, vem a alavanca do progresso e faz o quê? Esmaga a gente. Por isso que a gente tem que andar logo, senão... Aí ele diz assim: nos mais atrasados são, de certo modo, rudimentares os seres que habitam, né? Reveste de forma humana, mas sem nenhuma beleza. Analise que nós somos bonitos. A humanidade é bonita, né? Aí começa a dizer, agora analise essa humanidade há 2.000 a 3.000 anos atrás, que não tinha beleza. A gente diz que Jesus tinha uma beleza maravilhosa, mas os próprios cientistas, né, os historiadores, dizem que no próprio lugar que Jesus nasceu, a própria raça de lá, o próprio povo de lá não era bonito, mas já tinha outros, como Maria Nazaré, era uma mulher bonita. É uma coisa que a gente faz. Aí, qual é que importa isso, a gente se prender a isso? Porque a beleza para nós hoje é o quê? É da essência do espírito, não é a matéria. Mas é interessante, mais que o espírito seja bonito, mais que o espírito irradie coisas boas, mais ele é bonito, mais ele se transforma bonito. E não é a beleza do físico, não, é a beleza que as pessoas ficam, não, você é tão bonito. E a pessoa muitas vezes tem um cabelo que não é o rosto, mas a beleza ela mostra. Por que Chico Xavier era bonito, gente? Não era. Mas quem diz que ele não é bonito? Diga uma pessoa que não diz que ele é bonito. Pega uma pessoa que tem um rosto bonito mesmo, coloca perto de Chico e a pessoa, não, Chico é mais bonito. Porque a matéria dele não era, mas a essência parece que iluminava o seu corpo. Então a voz de Chico, quando a primeira vez que eu escutei uma filha de Chico, até o irmão Luiz me deu, há muito tempo, que ele dizia assim: nós te agradecemos, Senhor, pelas dificuldades faceadas por nós mesmos. E é a voz de uma mulher, de uma velha, aquela voz bem. Aí depois me achar uma mulher, depois eu fui ser Chico, no verão Chico Xavier. Eu coloquei, não tinha visto, né? Então vocês estão entendendo? Então a minha interpretação, mas depois quando a gente vê a voz dele suave, calma, meiga, a gente tira a impressão da nossa personalidade e busca o que? A essência. Seus instintos não têm a abrandá-los qualquer sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem as noções de justo e do injusto. Esses mundos inferiores, né? E a gente vê aí que eu acho que uma porção da humanidade são pessoas injustas. Por quê? Porque a gente vê de pessoas passando necessidade, pessoas morrendo pela falta de justiça da sua própria dignidade, pessoas que a gente coloca para nos organizar, governar o nosso planeta. Não é só o Brasil não, o planeta todo. A ganância, a ambição, essas pessoas não são justas. Aí vem a justiça de Deus para que ele possa reencarnar e ali reparar os seus males. Muito importante não é a gente julgar as pessoas, é a gente fazer a nossa parte. A força bruta é entre eles uma única lei. Esses mundos inferiores, a brutalidade, a ignorância. Eu ouvi uma vez, tem uma mensagem no Evangelho que é lá na frente, né, que diz assim: o dono de uma empresa, o encarregado, o dono da casa espírita, aqui eu mando,
aqui você tem que me obedecer. Veja que mensagem de brutalidade, de ignorância. Mas ele coloca uma mensagem depois. Mas também é detestado. Quer dizer que a gente pode querer, mas quantas vezes a gente agride as pessoas porque a gente quer assim, do jeito que a gente quer. Então a gente pode conseguir aquilo. As pessoas podem temer, podem fazer qualquer coisa, mas você é detestado. Então, para que você ser assim? Então, isso eu tenho que trabalhar muito. E olha que eu estou tentando, que não é fácil trabalhar o nosso eu, né? Essa reforma ainda. Carente de indústrias e de invenções, passam a vida na conquista dos alimentos. É só o alimento. Isso já passou essa era, viu, gente? Essa era para nós aqui, né? A gente hoje está na tecnologia avançada de ponta. A gente está tudo avançado. E se a gente souber utilizar essas ferramentas, a gente vai levar o nosso planeta. Alguns irmãos nossos que a gente fala, que a gente já conheceu, que através dessa pandemia, quando a casa espírita ficou fechada, as redes sociais elas se expandiram. Veio muitas coisas como o joio e o trigo, vieram. Mas muitas pessoas que não conheciam, que tinham medo, preconceito sobre a doutrina, viram a doutrina mais bonita, mais maravilhosa. E quando nós retornarmos às nossas atividades normais, é que vocês vão ver, não vai aparecer espírita, sem espírita para lotar a casa espírita, não pense nisso. Mas vai ter pessoas mais conscientizadas, pessoas que vão ter mais amor e respeito por essa doutrina, porque ela educa, ela evangeliza, ela fala de pontos que todo mundo sabe, ciência, filosofia, religião, tudo isso, educação, moral, fala de ansiedade, pânico, de medo, tem uma propriedade de falar sobre suicídio, com autoridade de causas e efeitos, de uma pessoa desencarnar, e o que acontece com ele lá do outro lado? É uma doutrina maravilhosa, né? Aí ele coloca, Deus, entretanto, a nenhuma de suas criaturas abandona. No fundo das trevas da inteligência jaz a latente, a vaga intuição, mais ou menos desenvolvida de um ser supremo. Os mundos inferiores, os irmãos que estão conosco aqui na terra, que eles não ainda aceitam a Deus, mas lá na sua alma, ele tem essa intuição. Cada um vai buscar Deus do seu jeito, ou do seu instinto, ou da sua emoção. Mas quando nós encontramos Deus, através de Jesus, o sentimento, a gente se transforma. Por isso que eu gosto muito da palavra de Paulo, quando ele diz, né? Aquele ser, quando encontra Jesus, né, irmão Luiz, deixa de ser necessitado para ser servidor. Está aqui escrito. É uma mensagem belíssima. Acordar o Cristo interior, né? Esses instintos bastam para torná-los superiores uns aos outros e para lhes se preparar a ascensão a uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão a crescer. Veja que coisa bonita. O nosso Deus, o nosso Pai, Jesus diz, né? A quem assemelhar essa raça humana? A criança que brinca na praça. O nosso Deus, o nosso Pai, eles nos vê como uma criança que está crescendo, que está desenvolvendo. A gente que é pai, né? Quando a gente tem a condição de ver nossos filhos crescer, né? Em cada etapa, a gente vê o amadurecimento moral, espiritual, intelectual, né? A gente vê eles crescer. Essa pandemia mesmo, eu vi das minhas filhas, né? Uma que é a profissional, que me ajudou muito, né? E lá, uma condição moral de falar comigo com autoridade. Pai, respire pelo nariz, tenha calma. Imagina você faltou ar, gente, faltou equilíbrio, faltou oxigênio no cérebro, faltou concentração, falta tudo, você não sabe, você quer respirar, mas não consegue, e aí? Então é a pessoa na sua frente, uma filha sua, ter autoridade para dizer assim, tenha calma, e aí? É você parar assim e agradecer a Deus, que você vê aquela filha em ascensão, as outras em orações. Então tudo isso, as amizades, então isso é importante, né? Aí ele diz, entre os degraus inferiores, os mais elevados em números, outros há, e difícil é reconhecer-se nos espíritos
puros, desmaterializados, resplandecentes de glórias, os que foram esses seres primitivos, do mesmo modo que o homem adulto se oculta e reconhece o embrião, né? Então, hoje, eu com 53 anos, aí eu pergunto a vocês, eu podia voltar àquele ser bem pequenininho? Imagine, gente, né? O que eu já avancei, né? Vamos lá buscar na minha ignorância, antes de conhecer a doutrina espírita e depois de conhecer a doutrina espírita, houve alguma mudança? Depois de conhecer a doutrina espírita, começar a estudar, praticar, trabalhar, servir, houve uma mudança? Grande demais. Cada um de nós estamos crescendo. E aí a gente vai crescendo cada vez mais. Saímos da infantilidade, da nossa ignorância, vamos controlando os nossos instintos e aí vamos avançando. Uma só existência vai dar? Não dá. Um planeta só vai dar? Não vai. A gente vai ter que galgar várias escalas e a gente vai subindo. Olha que a gente já está em ascensão ao quê? A terceira ordem de mundos habitados, que é o mundo. E ele diz aqui no item 5, né, nos mundos que chegaram a um grau superior, as condições da vida moral e material são muitíssimo diversas das da vida da Terra. Eu fico analisando, meu Deus, quando a gente lê o mundo de regeneração, não sei se você já... é muito bonito, é lindo demais, as pessoas elas se doam mais. Existe espíritos imperfeitos? Existe, mas para você aprender com ele, para você ajudar, mas eles não têm aquele passado para ficar escravizado. Uma das coisas que a gente sofre muito nesse plano inferior nosso Terra é o que devemos no passado. A gente deve muitas coisas. Por isso que a gente vem com muitas pessoas em nossos lares, em nossa convivência social, trabalho, religião, para que a gente possa se amar, se perdoar. Expiação do passado. Quando a gente chegar no mundo que só vamos ter provas, e não é prova que a gente tirou zero, não, é prova do amor, da bondade, da caridade, da fraternidade. Então são esses valores, né? Então esses mundos ditosos não tem nada a ver com a Terra. Como por toda parte a forma corpórea aí é sempre a humana. Mas veja que interessante, nós vamos ser humanos. E o que ele coloca aqui? Mais embelezada, aperfeiçoada e sobretudo purificada. Os mundos superiores, a purificação. Nós não vamos ter mais pensamento de ódio, de raiva, de queixa, de ciúme, de intriga. Essas coisas não vão pertencer mais a gente. A gente já chegou no grau que não precisa mais disso. André Luiz, quando ele estava, né, sendo trabalhado, e ele estava lá já, né, bem à vontade, e ele pede fazer o quê? Voltar à terra para ver a esposa e os filhos, a família. Ainda o quê? O apego à família. E os amigos espirituais dizem que ele não poderia vir ainda porque ele não estava preparado. Ele pede 2 vezes, na terceira os amigos fez, que você, vamos para você ver o teste, para você ver o que vai acontecer. E ele foi, alegre, feliz, chega o cachorro, logo conhece ele. A nossa irmãzinha que era a secretária naquele tempo, viu logo ele, né? A esposa, os filhos nem sentiram ele. Mas ele vê o filho já grande, alguma coisa assim, já passaram 8 anos na terra. Quando ele chega no quarto, tem um homem na cama dele e a esposa cuidando dele. Na hora que ele veio aqui, o que foi que aconteceu? O instinto do egoísmo, gerado pelo quê? Pelo ciúme. Porque o ciúme é egoísmo, é meu, minha posse. O amigo espiritual assim, André, ele já estava onde? No instante, foi uma coisa assim, gente, ó. Ele já estava no umbral. A mente nossa. Então aí ele pediu perdão, que estava realmente. O nosso irmão Paulo, né, que Saulo de Társio, quando ele encontrou Ananias, que Ananias começou, e aí ele começou a beber do Evangelho de Jesus, e ele, lendo o Evangelho, quando ele estava ali, será um mês, ele fez, não, eu quero, fez não.
Você precisa passar mais de um ano estudando sozinho, meditando. Jesus fazia isso, gente. Na hora que ele sabia que precisava, ele fazia o quê? Pedro, fica aí com teus irmãos, fica em oração que eu vou orar. E é essa oração que dá força a gente. E os espíritos superiores, ele entra muito em oração. Ele busca a oração para se fortalecer. E a oração é a iluminação, né? Então veja que essas almas que conseguem a plenitude, a beleza dele, não é? É humana ainda, a nossa pele ainda é humana, mas totalmente espíritos bonitos, né? E purificado, mais ainda purificado. O corpo nada tem de materialidade terrestre e não está consequentemente sujeito à necessidade. Uma das coisas, gente, nós estamos aqui com necessidades físicas, alimento, de dormir, de tudo, né? Nem as doenças ou deteriorações que predominam na matéria provocada. Imagina, você não tem mais doença. Não tem doença. Isso já é uma... Se não tem doença, não tem hospital, não precisa de pessoas para nada, não tem doença. Aí hoje a gente sabe, como os amigos espirituais dizem que o quê? Que a doença está aonde? Em nossa mente. A mãe de André Luiz, que eu me lembrei dessa doença agora, ela vinha reencarnar na Terra como uma missão, porque ela era um espírito muito evoluído, e o corpo que ela vinha aqui habitar na Terra, na programação, ela não ia ter nenhuma doença. Eu fiquei parando assim, meu Deus, uma pessoa não ter nenhuma doença. O fluido vital que ela vinha, né, ela não tinha nenhum resgate, ela vinha como missionária. E a gente vê pessoas com 80, 100 anos que tem uma vitalidade que só Deus tem misericórdia. Uma força, não estou doente, não sinto dor nenhuma. Nunca fui para o médico, que é uma coisa errada, que a gente precisa ir para o médico, que a gente está grande. Mas tem pessoas que me sinto bem, né? Então vamos lá, né? Mais apurados, os sentidos são aptos a percepções que neste mundo a grosseria na matéria obstante. Então, as pessoas têm a sensibilidade, né, de ver, de ouvir, de conversar com os espíritos. A leveza específica do corpo permite locomoção rápida e fácil. Então, eu penso, eu estou. Dizem que aonde o pensamento está, onde o nosso pensamento nós estamos. Então, eu não quero, eu preciso de quê? Para ir para minha casa, ou tenho que ir a pé, ou tenho que pegar um ônibus, né? Hoje a gente tem um carro. Mas se eu tivesse sem esse corpo físico tão pesado, tão grosseiro, né? A gente fazia o quê? Eu quero ir para Marte, eu quero ir para a Lua, eu quero ir para qualquer planeta. Então ele é leve. Imagina, é um sonho, né? É um sonho de consumo, como as pessoas falam, né? De todo o espírito. Mas a gente vai chegar lá. Em vez de se arrastar penosamente pelo solo, desliza, a bem dizer, pela superfície ou plana atmosfera, sem qualquer outro esforço, além do da vontade, conforme se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos, né? Os homens conservam seu grado e os seus traços de suas passadas migrações, e se mostram a seus amigos, tais quais estes os conhecem. Aí a gente volta a quem? A Chico Xavier e Emmanuel. Emmanuel já tinha reencarnado várias reencarnações. Por que Emmanuel veio logo buscar há 2000 anos atrás Emmanuel, né? Buscar aquele senador Públio Letúrio, né? Ele já tinha reencarnado como um escravo, não é? Que foi há 50 anos depois, quem já leu, né? Então, por que Emmanuel? Né? Porque ele tinha um débito lá atrás. Ele teve um débito que ele, como senador, orgulhoso na posição, a esposa Lívia, com aquele amor que tinha, a fé que tinha, ele diz na mensagem que diz: 1 minuto apenas eu perdi.
porque ele poderia estar com Jesus, mas sua autoridade, o seu orgulho moral, o seu orgulho não permitiu. Aí eu fico analisando, será que ele vem mostrar aquele personagem a Chico para que ele possa pagar esse débito com amor? E olhe que Emmanuel pagou com muito amor, porque as mensagens de Emmanuel são belíssimas, são evangélicas, que acalma, que acerena, que conforta, que ilumina, que esclarece a gente. Então, né? Aí imagina, deixa eu ver, aí o Espírito ele tem essa condição de se mostrar a quem ele quer, do jeito que ele quer, da personalidade que ele vestiu, né? Porém, irradiando uma luz divina. Imagina, a gente muitas vezes, Jesus diz que é a luz do mundo, né? E aí ele diz assim, brilha a tua luz. E como é que a gente vai brilhar a nossa luz? Através dos atos, da caridade, né? E aí ele diz, irradiando uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, então sempre elevadas, em lugar de semblantes decorados, abatidos pelos sofrimentos e paixões, a inteligência e a vida cintilam como fulgor, como os pintores figurados no limbo aureola dos santos, né? Então aí eles colocam, né, umas pessoas vê aquela coisa maravilhosa, né? E hoje a gente sabe que a aura do Espírito, né? Eu fico muito assim, Chico Xavier deixou uma lição muito bonita pelo perfume que ele tinha, né? A alma que ele tinha um cheiro que ele foi lavar o banheiro, que é dessa história, né, que a gente sempre conta, né? Ele foi tomar banho e a mulher entrou no banheiro e estava aquele cheiro de rosa. Imagina, gente, quando a gente está aqui mesmo, muitas vezes na mediúnica, né, as pessoas sentem o aroma de um perfume, de uma rosa, que não é nem uma rosa daqui, então também tem uma essência diferente. Então, esses espíritos chegam também, né, que a gente, eu como sou um espírito inferior, chego mais ainda. O nosso Fernando chegava aqui, aí chegava com cheiro, o meu, né? Então, como algumas pessoas a gente sentava na mediúnica que tinha um cheiro de mofo, né? O médio com cheiro de mofo, né? Chegava, passava para o irmão Lima e disse, olha, isso, eu falei, meu Deus do céu. Então, cada um de nós temos um aroma, cada um de nós tem uma intensidade, uma energia. Cada um vai trabalhar de acordo com a sua evolução, né? Deixa eu ver aqui, vamos ler mais. A pouca resistência que a matéria oferece ao espírito, já muito adiantado, torna rápido o desenvolvimento dos corpos e curta ao quase nulo a sua infância. Outra das coisas mais bonitas que nós vamos alcançar. Nós aqui na Terra passamos por um processo, né? Ali na gestação, 8 meses, 9 meses, nascendo totalmente indefeso, né? E a gente vai fazendo o quê? 1 ano, 2 anos, né? Lá não. Uma vez um irmão deu uma comunicação, que se perguntou a ele, né? Qual foi o período que ele nasceu? Ele disse, olha, para o seu mundo foi alguns meses, mas eu estou com 30 anos. Vê que diferença, né? Então, não temos a necessidade de passar, o espírito não tem essa necessidade. Ele vai, né, querendo buscar a sua infância. Ele diz que o curto ou quase nula a infância, isenta de cuidados e angústias, a vida proporcionalmente muito mais longa do que a terra. Então aí a gente fica lá, né? Antigamente as pessoas dizem na Bíblia, né, que alguém tinha 900 anos, não é? Aí as pessoas, não, porque é calculado errado, né? Aí com certeza aqui é um calculado, mas aqui não tem cálculo não. Aqui não precisa, porque o espírito, ele não tem necessidade de alimentação, de dormir, de nada. Então, né, a gente tem mais essa força. Deixa eu ver, longa que é a terra. Em princípio, a longevidade guarda a proporção com o grau de adiantamento dos mundos. A morte do modo algum acarreta os horrores da composição. Se o espírito não tem matéria,
Se não tem nada que se alimentar, né? Então, quando ele desencarna, né? Eu acho que não, ele passa de uma porta para outra, já está no outro ambiente, né? Longe de causar pavor, considerada uma transformação feliz. Por isso que lá não existe a dúvida sobre o porvir. Imagine, alguns dos nossos irmãos aqui na Terra, né? Ele, quando estavam desencarnando, ele já sabia que ia desencarnar. Olha, eu vou desencarnar em tal dia, eu estou desencarnando agora, chama as pessoas tudinho e ia na tranquilidade. Aqui na Terra acontece isso. Imagina nesses mundos mais ditosos, porque ele já vê a outra existência, ele já sai de um plano já buscando o outro, né? Durante a vida, a alma já não tem a alma já não tendo a constrangilar a matéria compacta, expande-se e goza de uma lucidez que o coloca em estado quase permanente de emancipação e lhe concede a livre transmissão do pensamento. Então, quando a gente vai dormir, a gente aprendeu no mundo aqui na doutrina espírita que nosso corpo físico, né, a gente reposa e o espírito vai fazer o quê? Buscar a sua eternidade, buscar o mundo espiritual. Mas preso à matéria, eu não consigo sair da carne, não consigo sair do meu quarto, não consigo passar pela parede, nada, totalmente materialista. Mas é como as reencarnações é como ele estivesse vendo, estivesse sonhando, saindo de um corpo, né? Quem tem, como é que se diz? Esqueci agora, rapaz, que sai do corpo. Tem uma coisa que diz aí, um nomezinho. Quem lembra? Desdobramento, né? Teve um irmão nosso que ele não é espírita e a gente fez uma live com ele. Ele é até irmão da André Vieira, que canta, que veio cantar conosco, né? E ele mora em Maceió. E ele diz, né, que a gente estava fazendo uma entrevista sobre esse negócio de vacina, que ele é doutor sobre isso, né? Aí quando a gente começou a conversar, tá? A gente também deu um ponto de vista do mundo espiritual, né? Essas coisas tudinho. E ele abriu uma mensagem. Fez, irmão Wilton, o senhor falou uma coisa aí, que eu estava deitado, dormindo, eu fiquei em pé e vi meu corpo, né? Aí eu disse a ele, fica interessante, você está mostrando aquilo que a gente fala. Eu nunca vi, eu nunca aconteceu isso comigo, isso aí com vocês, né? E mais interessante não foi nada, que na hora que ele estava observando o seu corpo, dormindo no leito, a irmã dele chega, e quando chega fica assustada, porque vê ele em pé e vê ele deitado, os dois com sensibilidade mediúnica. Aí veja só, comprovando, e não são espíritas, mas diz que tem uma simpatia muito grande pelo espiritismo, né? No item 10, assim, nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles. Meus irmãos, é um sonho também de consumo para a gente, né? A gente morar no Brasil e ser vizinho da Argentina, do Uruguai, Paraguai, sem guerra. A gente tem por dentro do ar. Outros países a gente puder. Então, os vizinhos, são as pessoas, os povos, têm amizade, têm carinho, têm afeto. Eu sou orgulhoso por ser brasileiro. E aí? O que é que vale ter um orgulho de ser brasileiro para quê? Aí vocês, é o orgulho sempre. Então, cada um, essa pandemia, ela deu um passo muito grande para a gente. Muitas pessoas vão ficar estacionadas, não vão sair do canto. Mas a humanidade deu um choque, porque ela precisou se amar, ela precisou trabalhar para se ajudar. Os nossos países hoje mais desenvolvidos, como Inglaterra, Estados Unidos, eles estão trabalhando há mais de 4 meses para não acontecer isso mais. No mundo todo, gente, não é só. Mas por que isso? Isso não é amor não, viu? É porque eles perderam muito dinheiro. A riqueza deles caiu. Por quê? Porque os povos vão se conhecendo, vão trazendo aquela migração, né? Então, para não acontecer isso, mas já deu uma evolução
de auxiliar o irmão. As pessoas que estão mais carentes, as pessoas que não têm condições de tomar a vacina, os países que não têm condições de comprar, haver a doação. Então houve uma mudança. O próprio planeta houve uma mudança. A energia, as vibrações, a natureza, tudo houve. Agora, não pense que é um milagre não, viu? Pandemia não é um milagre não. Foi simplesmente um estágio que passamos. Alguém aprendeu, outros vão se revoltar. Isso é natural. Aí veja, jamais são perturbadas pela ambição de parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho. Olha por aí. A nossa humanidade escravizou muito e ainda escraviza. Hoje a pessoa são escrava pelo dinheiro, pela ganância, querer ter mais, ser melhor do que aquela empresa, ao invés de unir para todo mundo ganhar e dividir a fatia do bolo, cada um quer ter a maior. Seus vizinhos, nem pela guerra que a decorre, não há senhores nem escravos. Olha que coisa bonita. Não há patrão nem operário. Há só o que? Irmãos. Nem privilegiados pelo nascimento, só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e da supremância. Então as pessoas, elas não são porque ela tem a posse, o título, o status, mas a condição. As pessoas, quando têm moral, quando ela chega, as pessoas fazem o quê? Respeitam. Até os espíritos inferiores respeitam, porque sabe que tem uma autoridade ali. No mundo espiritual, essa autoridade, ela é mantida. Aqui na Terra ainda não. A gente ainda vê os afoitos, mas as pessoas que defendem aquela pessoa não permitem. Então tudo é uma coisa bonita, né? Deixa eu ver onde foi que eu parei aqui. Deu importância. A autoridade merece respeito, né, de todos, porque somente ao mérito é conferido e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. O seu objetivo é galgar a categoria de espíritos puros. Isso que faz tempo que a doutrina espírita fala. Reforma o quê? Reforma íntima, moral. Interessante que essa reforma aqui, galgar isso, não é reformar os outros não, viu? Querer que as pessoas sejam puras, sejam santas, que tenham disciplina. Não é esse carrasco não. É eu trabalhar. Agora, eu trabalhando a minha disciplina, eu tenho autoridade e sou um exemplo para as pessoas. Um bom pai é um exemplo para os seus filhos. Um mau pai é um mau exemplo. Então a gente muitas vezes acha que tem muita autoridade, porque a gente tem muito conhecimento, e falta o quê? Falta a humildade, a simplicidade e o amor e o respeito que a pessoa não conseguiu. Eu sempre digo a meu filho, né? Eu gosto de chamar palavrão. Aí eu, olha, presta atenção. Você chama palavrão. Como é que você pode pedir para a pessoa ficar no chão? Você tem que dar um exemplo. Mas se ela chamar na ponha, não. Ignorância, né? A ignorância. Então a gente quer usar a brutalidade. E muitas vezes é aquilo que ele disse lá atrás, pseudo de sábio. A gente quer usar a nossa inteligência para que as pessoas sigam a gente, que façam o que a gente faz. A gente tem que ser o exemplo e deixar. Chico Xavier deixou o exemplo. Nunca obrigou e não condenou ninguém. Ao contrário, todas as religiões respeitavam ele. Admiravam Chico, porque ele não se envolveu com a sua personalidade. Ele era espírita, mas ele não se envolveu para querer obrigar as pessoas que seguissem. Então são espíritos puros, não se construindo, cadê aqui, de um tormento, desejo, deixa eu dar uma travada aqui, porém, uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para igualar-se a eles. Lá todos os sentimentos delicados e elevada natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconheces? Olha para aí, gente.
olha que coisa, desconhece o ódio, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja, um laço de amor e fraternidade, prende uns aos outros, os homens ajudando os mais fortes ajudando os mais fracos, possui bem em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário. A doutrina espírita diz assim, que a gente não deu do nosso necessário, mas deu o supérfluo. Mas se a gente não tem o supérfluo, a gente tem que fazer o quê? Doar o necessário. Quando a gente doa, a gente é feliz. Eu aprendi assim, mais que a gente faça o bem às pessoas, mais a gente se sente bem. Porque se a gente tem o amor dentro da gente, que a gente espagia ele, quem é o primeiro beneficiado? Quem é a primeira pessoa que sente o bem, gente? Não é, Arnaldo? Então, se a gente quer, aí a gente quer a carência das pessoas, quer o abraço das pessoas, quer os beijos das pessoas, quer o amor das pessoas. E a gente não dá nada, só quer receber, sempre vai sofrer. Porque as pessoas também não têm esse amor para você. Agora, quando a gente se ama, a gente se valoriza, aí é diferente. Então, esperar as migalhas de carinho e de afeto das pessoas, isso daí não é comigo não. Eu quero me amar, agora falta muito ainda para que esse amor possa se expandir, né? Uma vez que ninguém se acha em expiação, olha aí, aqui que a gente falou, nos mundos lá não existe expiação. Numa palavra, o mal neste mundo não existe. No vosso precisais do mal para sentires o bem. Meu Deus do céu, a gente precisa do mal para sentir o bem. Uma vez nosso irmão Luiz disse assim, a gente fazendo as inspirações na quinta-feira, aí ele fez, vamos tentar, e na terapia também, vamos tentar não falar nenhuma palavra que seja negativa. Lembra disso? Estava eu, o senhor, e Marcos e Sérgio. Não falar nenhuma palavra negativa. A gente, para dar um exemplo de luz, a gente tem que mostrar a escuridão. Pode dar uma coisa dessa? Por que a gente não fala da luz logo? Por que a gente não fala do amor? Então ele diz aqui, ó, no vosso precisais do mal para sentir o bem, da noite para admirar-te a luz, da doença para apreciar-te a saúde. Naqueles outros não há necessidade desses contrastes. A eterna luz, a eterna beleza e a eterna serenidade da alma proporciona uma alegria eterna, livre de ser perturbada pelas angústias da vida material ou pelo contato dos maus, que lá não tem acesso. Gente, esses mundos ditosos, mundos felizes, o mal não tem acesso. O mal não permite. Muitas vezes, alguns espíritos dizem assim, mas eu não consigo entrar naquela casa. Ele quer perturbar. Mas por que não consegue? Porque aquela casa tem luz, tem amor, tem fraternidade, né? Então, para terminar aqui, né, que ainda tem muita coisa ainda, isso que o espírito humano maior dificuldade encontra para compreender. Então, que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer, nos aquecer, né? E que possamos compreender que esses mundos inferiores e mundos superiores é de acordo com cada habitante do seu planeta. Infelizmente, nosso planeta ainda é um planeta inferior, mas não é aquele mundo de primitivo, já avançando. Hoje o bem é maior do que o mal. No nosso planeta, o bem é maior do que o mal, né? Agora, que o mal pequeno faz um estrago enorme. Mas sabe por quê? Porque nós, que nos achamos bons, que achamos que somos religiosos, a gente não tem a força de trabalhar, de ajudar, de sairmos um pouco dessa zona de conforto, ou dos vícios que nós temos, ou das imperfeições que nós temos, e aí a gente dá força.
Porque o mal está aqui no nosso planeta porque nós damos força a ele. Quando o bem tiver mais força, o mal vai fazer o quê? Vai sentir vergonha e vai sair. Ou vai dizer assim, me perdoe. Porque quantas pessoas que praticam o mal, depois que ele para, que a cabeça acalma, o sangue fria, ele pede perdão. Não é uma pessoa má, é uma pessoa ignorante, uma pessoa que falta conhecimento. Então, queria agradecer aqui mais uma vez, né, a Deus, agradecer a campanha da campanha de Tegicupapo, que foi a campanha do amor, a mês de setembro. Vamos trabalhar para o mês de outubro, que a gente está trabalhando assim. Tem a campanha também que a nossa irmã Cleide sempre trouxe para nós, né? A campanha das crianças. Vamos aí também ajudá-la, né? O enxoval foi uma beleza hoje. Então, só gratidão. A campanha do Quilo hoje, né, Vânia? Aqui, ontem, a campanha de sinal, trabalhei só com um irmão nosso que não é do Nesca, né? Mas estava lá conosco querendo me ajudar, né? Então, isso é gratificante. Então, vamos agora levar o pensamento a Deus. Eu queria até chamar a Cosminha para fazer a prece. Pode fazer? Venha para cá fazer a prece aqui. Pedir a Cosma, aos irmãos que estão aqui no Facebook, Instagram, que Deus abençoe vocês, muita paz e saúde, né? Deixa eu passar para a Cosminha aqui, para a Cosminha fazer a prece. Pode ver. Meus irmãos e amigos, nesse momento, nessa sintonia de paz, de luz e de amor, é só gratidão ao nosso Pai Criador, ao nosso querido, amado Mestre Jesus, e aos nossos queridos irmãos, amigos espirituais. Agradecemos a todos os nossos irmãos que aqui estão presentes, encarnados e desencarnados. É um momento de tantas bênçãos e tanta graça. Um momento que aqui estamos todos felizes, unidos. E neste momento, Pai bendito, Pai santo, Pai amado, queremos, Senhor, agradecer-te, meu Pai, por eu estar aqui com meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Agradecer ao nosso irmão, o Hilton, pelo esclarecimento que aqui, a nossa casa de oração e trabalho, o nosso amado união querido, Jesus, nosso amado, luz do mundo, bom pastor, mestre Senhor. Oremos com vós, Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque grande é o poder e a glória para todos sempre. Obrigada, nosso amado Jesus. Vai nesse momento, Senhor, nós damos por concluído o Evangelho, Senhor, na noite de hoje, na tua santa e serena paz em Cristo Jesus. Obrigado, Cosminha. Deus possa abençoar a gente, né, gente?
Obrigado, Deus abençoe. Boa noite, com Deus a vocês todos.